Olá a todos, me chamo Anderson Castro de Melo Júnior e venho vos apresentar meu trabalho sobre molhabilidade e tensão interfacial em sistema similar ao de produção de petróleo do pré-sal brasileiro. Fui orientado pelo professor Dr. Jean Vicente Ferrari, do Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Da consolidação dos reservatórios carbonáticos do pré-sal com principais produtores de hidrocarbonetos no Brasil, os grandes reservatórios eram os arenídeos do pós-sal. Porém, o que tende a acontecer nos arenídeos? Eles tendem a apresentar uma molhabilidade favorável à água, de modo que, in situ, a fase aquosa tende a ficar absorvida na superfície do poro, enquanto que a fase oleosa tende a ficar livre para fluir. Enquanto que nos reservatórios carbonáticos, como no caso do pré-sal, a molhabilidade tende a ser favorável ao óleo, de modo que a fase oleosa tende a ficar absorvida na superfície do poro, enquanto que a fase aquosa tende a escoar. A tensão interfacial nada mais é que a tensão que surge com uma tensão de contrafluxo entre a fase oleosa e aquosa. Deste modo, um cenário de molhabilidade favorável ao óleo e com altos valores de tensão interfacial dificultam a produção. Assim, é interessante caracterizar e avaliar as condições de reservatório do pré-sal brasileiro, a fim de se planejar alguma intervenção, se necessário. Para essas caracterizações, utilizamos três principais testes. Para os três testes, foi utilizada uma salmoura base, com composição semelhante à do pré-sal brasileiro, e um óleo mineral acidificado, a fim de mimetizar o óleo do pré-sal. O teste de ângulo de contato. Para o teste de ângulo de contato foram utilizadas amostras maciças de calcita e dolomita, e em meio ao meio dispersante foi colocada uma gota de óleo sobre a superfície das rochas, de modo que o ângulo que surge entre o meio dispersante, a gota e a amostra maciça é capaz de caracterizar a molhabilidade relativa da amostra. Para os testes de flotação, utilizou-se amostras pulverizadas de calcita, dolomita e quartzo, além, é claro, do óleo, da água e da salmoura já mencionada. Quando colocado em contato e numa proveta e agitado, e deixado descansar as amostras por pelo menos 24 horas, as partículas com molhabilidade favorável ao óleo tendiam a ficar dispersas na fase oleosa, enquanto as demais tendiam a se depositar no fundo da proveta. Para as medições de tensão interfacial, utilizou-se uma célula IFT da Corelab, capaz de simular as condições de pressão e temperatura do pré-sal. E um software era capaz, através do método da gota pendente, de medir a tensão interfacial diretamente entre as fases oleosa e aquosa. Os resultados obtidos apresentaram, a dolomita apresentou um ângulo de contato de 51,4 graus, enquanto que a calcita apresentou um ângulo de contato de 115,3 graus. Utilizou-se, claro, o ângulo externo à gota por uma convenção literária. Para as medições de tensão interfacial, a ideia era construir duas isotermas, uma a 20 graus, função de laboratório, e outra a 60 graus, variando em um range que ia de 14 PSI até 4.000, a fim de se comparar as medições de condições de reservatório e de laboratório. Bom, podemos ver que as medições de tensão interfacial entre óleo e a salmoura mantiveram-se estável ao redor de 30 milínewtons por metro, tanto em condições de laboratório quanto em condições de reservatório. Os dados de ângulo de contato para condições não envelhecidas das amostras em óleo mostraram que a amostra de calcita é mais molhável em relação ao óleo do que a amostra de dolomita. Para os testes de flotação, as amostras e sistemas abordados nesse trabalho não obtivemos resultados repetitivos, ou seja, os testes eram feitos em triplicatas, porém não tivemos resultados repetitivos. Deixo aqui algumas referências utilizadas para a elaboração desse trabalho e deixo meus agradecimentos à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ao Laboratório INTRA e à FUSP, que através de uma parceria com a Petrobras tornou essa pesquisa possível. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.